Olá, tudo bem com vocês? Que bom! Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Ribeiro, fonoaudióloga, sou especialista em psicopedagogia e hoje a gente vem falar rapidinho. As nossas falas, eu tento ser sempre rapidinha. Muitas vezes eu não consigo ser rapidinha, né? Como boa fonoaudióloga eu falo demais. Mas vamos embora. Vamos falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como que a gente caracteriza um TDAH? Um TDAH é aquela criança que tem um baixo rendimento escolar, que tem dificuldade na concentração, na atenção, se distrai com facilidade. E aonde entra a hiperatividade? É uma criança inquieta. Aí você vai me perguntar, isso acontece com todo mundo? Na maioria das vezes sim, acontece. Mas enquanto são crianças, acontece mais, a incidência maior acomete os meninos pela hiperatividade. Muitas vezes as meninas têm o transtorno de atenção, mas não tem a hiperatividade. E aí elas conseguem, não é, eu ia falar a palavra passar batido, mas não é passar batido. Elas conseguem passar pela escola sem que a professora perceba, porque ela é aquela menina que consegue, às vezes se distrai, mas consegue ficar quietinha na sua cadeira. E geralmente os meninos não conseguem. Eles levantam, andam o tempo todo, se distraem com tudo, não focam em nada. Então, isso é o que leva ao baixo rendimento escolar. Como que a gente descobre isso? Primeira coisa é o professor. O professor vai ter que vir falar com a mãe que, olha, seu filho ou sua filha está apresentando isso, e você vai ter que procurar um profissional para fazer uma avaliação. Pode ser um fonoaudiólogo, pode ser um psicólogo, pode ser, e daí pode ir direto para o neurologista? Pode, entendeu? Então, assim, o transtorno do déficit de atenção, a gente não pode falar em cura, mas a gente pode falar em controle, tratamento, medicamento. Gente, eu sempre falei, eu coço o nariz porque eu sento aqui e me dá uma vontade louca de coçar o nariz. Mas eu tô com álcool gel aqui na minha mão. Então, aí, ó como o meu nariz coça. Então, pode ir direto para o neurologista e ele vai indicar a neuropsicóloga, ele vai indicar a fonoaudióloga, ele vai indicar o psicólogo, a neuropsicóloga, porque ela vai fazer aqueles testes, né, de avaliação, a neuropsicopedagoga também, ela vai fazer aqueles testes. Então, assim, é uma criança que vai ter que ter reforço escolar, sim. Pode ter que ter medicação? Pode ter que ter medicação, sim, sem problema. E pode ter uma qualidade de vida boa. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas o médico passou, mas quando eu li a bula, a medicação era para isso, para aquilo, eu não dei. Aí complica, né? Porque se você levou no médico, o médico fez a avaliação. A avaliação do TDAH, assim como outros transtornos, é uma avaliação clínica. Não existe um exame de sangue, não existe um exame de imagem que mostre. Alguns médicos até dizem que na ressonância aparece, mas assim, basicamente, isso são alguns, tá? Basicamente é um diagnóstico clínico. Então, essas
apresentou, recebeu o diagnóstico, a professora vai ter que atuar ali junto com a gente, junto com você, tanto a mãe quanto nós, terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos. Nós vamos ter que estar sempre em contato, né? Trocando informações sobre essa criança e o que ela está ganhando, o que ela está perdendo, o que ela já conseguiu, que ela não conseguia, agora ela consegue. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Tá. O raciocínio do TDAH, o que é que acontece? A gente chama de raciocínio sem filtro. Por quê? Quando você... falando agora estruturalmente, antes, rapidinho. Estruturalmente, essa parte nossa aqui, da criança típica, da criança que não tem transtorno do desenvolvimento, ela cresce normal. Só que da criança que tem TDAH, ela cresce um pouquinho mais lenta. Então, esse pedacinho aqui, que a gente chama de pré-frontal, região do cérebro pré-frontal, ela é um pouquinho mais diminuída. E com isso, vem os transtornos da cognição, do planejamento, da concentração, que ela não consegue fazer, ela quer fazer tudo junto de uma vez só, ela não consegue planejar, que é uma coisa de cada vez. Faço uma, paro, acabei, faço outra, paro, acabei, faço outra, paro. Ela quer tudo na mesma medida, na mesma hora, tá? Então, são crianças criativas, crianças que nós estamos falando de criança, tá? Mas isso perdura e vai até os adultos. Mas nós estamos falando de crianças. São muito criativas quando estão lidando com um assunto que interessa muito a elas. Aí elas deslancham. Não é por causa desse crescimento diferenciado nessa parte cerebral que elas são menos inteligentes, não, pelo contrário, elas não são menos inteligentes. Eu aqui não gosto muito de falar em QI, eu não gosto muito de lidar com esse negócio de QI, mas sou meio avessa, mas o QI das pessoas TDAH, eles têm um QI elevado e eles querem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Quando a gente fala que é sem filtro, é porque enquanto você quer lembrar de uma pessoa e a sua memória vem de trás para frente, você traz daqui para cá. Então você lembra o nome, mas você não vai lembrar que roupa que a pessoa tava, que sapato, não. Você vai lembrar do nome e aquela ocasião, ok. E o TDAH, ele traz tudo. Ele traz tudo ao mesmo tempo. E aí fica aquela confusão. A grande questão do TDAH é a atenção, é o foco. Ele não consegue focar. Por isso que tem que ter medicação. Na maioria das vezes tem que ter medicação por causa disso. Na escola, a professora, percebendo isso, ela tem que chamar os pais para conversar. Isso vai até a idade adulta. Eu estou dando uma olhada aqui na minha cola, gente. Outra coisa muito importante, quando as pessoas falam de causas. As causas, a maioria delas são genéticas. Às vezes a mãe traz o filho e quando ela começa a contar sobre o filho, ela se vê. Então ela se descobre uma TDAH ou uma TDA. Porque ela se vê no filho dela, que ela não percebeu, mas naquele momento da entrevista ela disse, mas eu faço isso, eu também faço isso. Ok. Então, é uma coisa que passa de geração para geração. Algumas correntes médicas dizem que são causas genéticas, outros que dizem que são causas hereditárias.
porque passam de pai para filho, né? Então, são causas hereditárias. Agora, outra questão, o meio ambiente. O meio ambiente não é que vai fazer a criança, aquele ambiente da casa vai fazer a criança se tornar um TDAH, mas pode propiciar um aumento nessa desatenção, nessa falta de concentração, um ambiente de repente muito ruidoso. Isso aí vai depender, mas assim, é uma coisa que influencia muito, o ambiente onde a criança está vivendo. E outra coisa, mães que fumaram e beberam durante a gestação, mães alcoólatras ou viciadas em cigarro, não estou nem falando em droga, mas em cigarro, interfere muito na formação do cérebro dos bebês. Então, isso também é uma das causas do TDAH. O TDAH, eu já falei isso, ele vai ter que tomar medicação e ele vai ter que fazer todas as terapias. Não tem jeito. É fono, é psicólogo, né? É fono, é psicólogo, é psicopedagogo, muitas vezes terapia ocupacional, porque por ele ser TDAH, ele não consegue dar foco muito à funcionalidade das coisas, e aí tem que ir para o TO. Então, bom falar no TO que eu lembrei, a organização espacial dele. É uma criança extremamente bagunceira. Aí quando diz assim, ela é extremamente bagunceira, mas ela é só em casa. Então ela não é TDAH. Isso não é uma coisa que caracteriza ela ser só em casa. Essa desorganização espacial dela, essa bagunça, tem que ser em casa, na escola, na mesa do estudo, na casa da avó, na casa do vizinho, quando ela vai lanchar no shopping. Isso é em todo lugar. Porque o TDAH, ele não escolhe lugar. Ele não escolhe lugar. Ah, eu vou ser TDAH agora, aqui. Não, ele é direto. Entende? Então, assim, a gente não deve estigmatizar essas crianças. Eu já tive paciente em consultório, gente, hoje eu não paro de vontade de me coçar. Então, assim, eu já tive paciente em consultório de falar para mim assim, tia, eu não consigo fazer. Quando eu dei uma atividade, eu não consigo fazer. Aí eu falei assim, mas por que você não consegue fazer, fulano? Eu sou TDAH, porque ele escutava tanto a mãe, a professora e outras pessoas, que ele já tinha isso. Eu sou TDAH, eu não consigo fazer. Aí eu tive que fazer um trabalho mesmo, não sendo psicóloga. Primeiro que eu fui conversar com a psicóloga dele, depois quando ele vinha para mim, eu sempre fazia um trabalho, não, vamos lá, você consegue, tá tudo certo, um trabalho bom de elevação de autoestima para ele, porque ele já entrava como um fracassado, ele já entrava estigmatizado, entendeu? Por essa questão do TDAH. Então, é isso, gente. Eu tô vendo aqui se tem alguma coisa a mais. O TDAH vai perdurar até, como eu falei no vídeo anterior, eu falei sobre dislexia, eu disse que vai até a vida adulta, é a mesma coisa. Ele vai até a vida adulta, só que o que acontece? Quando chega na vida adulta, o homem e a mulher se começam a ter maior semelhança, se assemelham. Por quê? Porque a hiperatividade diminui no rapaz, no homem, e a dificuldade de atenção, do foco, da concentração aumenta de uma tal maneira que se iguala mulheres e homens. Então, na vida adulta, são iguais. Quando criança, é bem mais difícil você falar, é porque as pessoas estão muito já viciadas, desculpa, viciada é uma palavra feia, mas assim, estão muito já viciadas no TDAH. E muitas vezes as crianças não são TDAH, são só TDA, tem só o transtorno de déficit de atenção.
não são hiperativas, entendeu? Então, tem que prestar atenção muito nisso. Quando receber um diagnóstico, observar. E outra coisa, é fundamental, uma boa avaliação. Gente, não tem como. Eu aqui não passo dicas, eu não posso passar, né, dicas. Desde o começo do canal eu digo que eu não vou passar dicas, e não vou passar mesmo, tá? Mas assim, a gente tem que dar atenção, tem que prestar atenção no que você recebe como diagnóstico, entendeu? Diagnóstico não é destino, eu sempre digo, diagnóstico não é destino. Então, você prestou atenção, você recebeu, ok. Tá com vontade de procurar outro? Procura outro para ver se é aquilo mesmo, tá? Então, hoje eu vou ficando por aqui com vocês. Vou pedir a vocês, que agora já estou acostumadinha a pedir a vocês para deixar o seu like, curtir, compartilhar e se inscreve, povo. Se inscreve, gente. Se inscreve para a gente poder aumentar essa nossa... Eu acho que é uma coisa boa, né, que a gente está fazendo. Essas dicas chegarem a mais pessoas, o YouTube poder ver o engajamento de vocês, perceber que vocês estão interessados no que eu tenho para dizer, no que eu já vivi, no que eu vivo até hoje. Então, se inscreve, comenta e passa para os amigos, para quem você achar que, de repente, tem uma filhinha, um filhinho que tem isso, mas você tem vergonha de falar. Você diz, se inscreve no canal, pede para outra pessoa se inscrever, tá bom? Ó, beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Bom final de semana. Fica com Deus. Tchau.